e vamos falar hoje sobre a especialidade de patrimônio histórico. Convidei hoje o Jorge Magiar, que é sociólogo e trabalha na Prefeitura de São Bernardo, para falar sobre esse tema. Segundo o Jorge, esse tema patrimônio histórico está um pouco desatualizado e o correto seria patrimônio cultural. O Jorge vai falar sobre esse assunto agora para nós. Olá, eu sou Jorge Magiar, sou sociólogo, trabalho no Centro de Memória de São Bernardo do Campo, que pertence à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu trabalho com história, memória, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre patrimônio cultural, né? É claro que para isso eu vou ter que falar também de memória, de história, de cultura, de identidade, né? Para a gente pensar um pouquinho com essa questão do patrimônio, ela é importante para a cidade, mas também ela é importante para todos os moradores, para as pessoas que vivem, né, que nasceram, mas também aquelas que adotaram a cidade como sua, né, um local onde elas fazem a sua vida, né? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a diferenciação do homem, né, em relação aos demais seres do reino animal, né? O homem se diferencia por quê? Né? Quando a gente pega lá na história, né, que o homem ele começa a se diferenciar do reino animal porque ele tem a razão, pelo uso da razão, né? Então, no momento que lá o homem pega um pedaço de madeira, né, e faz desse pedaço de madeira uma ferramenta, uma arma, né, ele começa a se distanciar do reino animal na medida em que ele cria. Os animais, né, você pega, por exemplo, a abelha. A abelha ela produz mel, né? A aranha ela tece, mas é algo instintivo, né? A diferença é que o homem não é instintivo, ele pré-idealiza, né? Ele pensa para fazer, para realizar. Então, na medida em que o homem começa a usar a razão, começa a usar o raciocínio, né, para criar, para transformar a natureza na qual ele está inserido, ele começa a criar cultura, né? Então, essa ação humana no meio ambiente, na natureza, é que vai criando o que nós chamamos de cultura. É o viver humano, né? Na sua relação com a natureza, com os outros seres, né? O homem vai agindo, usando a razão, pré-idealizando aquilo que faz, e com isso, então, ele cria cultura. Então, o modo de fazer, o modo de viver, né? Ele vai criando cultura. Ao longo do tempo, né, essas ações humanas, né, elas vão constituir a história do homem na face da Terra, né? Quer dizer, a história do homem no mundo, mas em cada local, né? Então, essa história que ela é importante conhecermos, né? Então, o homem faz a sua história, né? Como dizia um pensador chamado Karl Marx, ele faz, mas não nas condições ideais, nas condições que ele gostaria, mas sim naquilo que vem herdado do passado, né? Então, o agir humano em cada momento ele tem a sua subjetividade, a sua ação, mas dentro das condições herdadas, né, pelo passado, né? Daí a importância de conhecer esse passado para poder agir melhor no presente, né? E criar condições para que as gerações que virão, né, poderem também agir. Então, quanto mais você conhece aquilo que gerou aquelas condições nas quais você está inserido, melhor você atua nesse meio e vai construindo a sua história, né? Então, daí a importância da história. E a história, então, enquanto uma disciplina,
né, enquanto uma disciplina científica, acadêmica, né, ela estuda esses processos históricos do homem, né? Ela estuda como? A partir de documentos textuais, jornais, publicações, documentos iconográficos, né? Fotos, ilustrações, cartográficos, mesmo falas, né? Registros de memória. Então, a história vai, a partir desses documentos, pesquisas arqueológicas, paleontológicas, ela vai escrevendo, registrando esse processo histórico, né? Então, essa é a questão da história. A memória, né, já é um outro aspecto. A memória, ela parte das lembranças, né? E lembranças das pessoas, seres vivos, né? Seres que estão no cotidiano, né? E que lembram, né? Só que esse lembrar, né, é sempre uma construção, né? Então, cada um, né, constrói a partir da sua vivência e da sua realidade hoje. Então, a memória, ela sempre tem um pé no hoje, sempre os pés no hoje, né? Então, é com os pés daqui que olha para o seu passado e constrói. Então, ela é seletiva, né? Você vai... não é consciente que a pessoa vai... eu vou relembrar isso aqui, não. Mas é um processo, né, dinâmico, a partir dessas vivências, daquilo que te toca hoje, é que você vai construindo, né, essas memórias do passado, né? Então, é comum a gente, em alguns relatos de memória, as pessoas pintarem o passado como algo lindo e maravilhoso, né? Mas talvez porque a realidade hoje dela não esteja tão bem assim, então está eivado de muitas saudades, né? Sente muito falta de pessoas, de algumas questões que hoje ela tem carência, né? Então, isso pode motivar a leitura que se faz do passado, né? Duas pessoas vivenciando o mesmo fato, elas podem ter memórias diferentes, né? Elas podem construir diferentemente a memória desse passado, né? E a memória, então, mas esse registro de memória é importante para a história também. É importante fazer esses registros para ficar para a história. Em que pese que sempre tem que considerar que são pessoas, seres humanos, né, que estão fazendo essa leitura a partir da sua vivência, né? E a memória, tanto a memória como a história, elas são importantes para orientar o agir, né, como eu disse, mas também para a construção da identidade, né? O que quer dizer isso, né? Para você se identificar com você mesmo, né? De onde eu vim, né? Onde eu estou, como eu me localizo aqui, né? E vai construindo. A identidade também é uma construção, não é algo dado, é uma construção que você constrói a partir desses vários elementos, né? Ela não é permanente, ela está sempre em mudança, porque a cada instante você pode rever, acrescentar nessas interações com as pessoas, com o mundo, você vai forjando a sua identidade. Claro que tem um núcleo, né, mais ou menos permanente. Então, a identidade do brasileiro, né? Então você tem algumas características que são mais ou menos comuns a todos, mas outras mudam. Você veja que tem regionalismos, né? Tem uma cultura de Minas, é diferente do Rio, é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente da Bahia, né? E muitas vezes mesmo dentro de cidades são diferentes, né? Aquelas pessoas que têm, por exemplo, aqui em São Bernardo, as pessoas que têm são descendentes de italianos, por exemplo, né, que é um contingente forte,
eles talvez tragam traços da sua identidade que são diferentes daqueles que são descendentes dos japoneses ou mesmo dos nordestinos, né? Então, cada um vai criando a sua identidade, né? Mas ela é importante na medida que ela tem a ver com a sua vida, com você se colocar no mundo, você se posicionar e conseguir se enxergar como um agente ativo no mundo, né? Bom, e aí, quando a gente pensa de história também, voltando à questão da história, como eu disse, quando eu disse o homem faz a história, quer dizer, todos os seres humanos, né? Não é um homem, não é só o presidente da república, não é só um príncipe que gritou lá no Ipiranga, não é só o imperador, não é só o papa, não é só o bispo. Todas as pessoas são importantes nesse fazer histórico, né? E aí, então, a gente entra na questão do patrimônio. Que essa questão do patrimônio tem a ver com esse fazer histórico, com esse fazer do homem. Bom, quando a gente pega a palavra patrimônio, você, pegando no dicionário, ela fala um pouquinho de herança paterna, quer dizer, aquilo que você herda, né? Herda, né? Que tem alguma relação com você, né? Então, que tem um valor, né? A palavra patrimônio sempre se acha que está implícito um valor nisso. Não necessariamente um valor monetário, mas tem um valor. Então, o patrimônio cultural, né? Então, indo além, né? Até um tempo se usava muito patrimônio histórico, né? Mas estava vinculado àquela ideia de patrimônio só como aqueles marcos predominantes da história, né? Então, aquelas coisas suntuosas, né? Muitas vezes ligadas à elite, ao poder, né? Mas não. Então, hoje se usa mais o patrimônio cultural, né? Que tudo aquilo, né, que está no nosso cotidiano, né? Independente de ser algo que tem um valor financeiro muito alto, mas que tenha um valor de representação, que tenha uma relação de proximidade, uma relação afetiva com as pessoas que convivem com aquele bem, né? Então, o conceito tradicional de patrimônio, né, vou até pegar aqui para ler, conjunto de bens imóveis, monumentos, documentos e objetos guardados em arquivos e museus que fossem remanescentes do passado e que geralmente se apresentavam como testemunhos do poder oficial e das elites econômicas, né? Então, mas não, patrimônio vai além disso, né? Então, hoje e até a Constituição de 88 mudou, né, essa visão de patrimônio. Patrimônio, na verdade, é aquilo que um segmento, um grupo de pessoas identifica como algo que lhe fala, né, que tem algum sentido na sua história, no seu fazer, né? Então, ele tem a capacidade de significar, né? Na verdade, o patrimônio em si, ele é inerte, né? Você pega, por exemplo, aqui em São Bernardo, a gente tem lá a Câmara de Cultura Antonina Assunção, né? É um patrimônio da cidade. Mas, para quem não é da cidade, para quem não conhece, nunca passou na Marechal Deodoro, ela pode ser só uma construção que destoa um pouco do conjunto. Mais nada, né? Agora, para o habitante da cidade, ou para aquele que conhece a sua história, ele vai ter uma outra relação, né? Então, ele foi tombado porque o primeiro prédio da Câmara do antigo município de São Bernardo, em 1892, já estava lá esse prédio e serviu como Câmara da então cidade, que era todo o ABC. Então é um patrimônio que teria repercussões além de São Bernardo para o ABC. Significa muito, né? Então, tem
Daí a importância de conhecer essa história, né? Tem essa importância histórica, mas também, né, é um espaço cultural, as pessoas circulam, vão lá. Então, ele tem outros significados, né? É um marco na paisagem, né? Então tem um outro significado. Então não tem a pretensão de significar para todo mundo, mas para um segmento social. Por exemplo, a Capela Santa Filomena, ou a Capela da Boa Viagem, melhor. A Capela da Boa Viagem ali em frente à igreja matriz, né? Também é um marco na passagem, mas ela foi tomada como um marco do início da urbanização, da ocupação do núcleo urbano da cidade. Então, ela tem o seu valor. Então, tem um valor religioso, tem um valor paisagístico, tem um valor histórico. Né? Então, daí essa importância. Você precisa conhecer, né? Mas principalmente ter uma relação afetiva com aquele bem. Né? Às vezes algum frequentador ali do centro nem sabe nada da história dela. Mas ela é importante porque ela é uma referência para ele ali no centro. Né? Então é um patrimônio. Né? Então o templo, a praça, um ponto de encontro, equipamentos de lazer, as festas, rituais coletivos, tudo isso pode ser patrimônio desde que, né, pelo menos para um segmento social, diga alguma coisa, represente alguma coisa. Então, patrimônio, ele é uma construção, é um fato social, é uma construção social. Né? É resultado desse fazer histórico do homem, né? E que é reconhecido como tal. Né? Então, há necessidade desse reconhecimento, né? Desse reconhecimento como um valor, né? Como tendo um valor, por isso patrimônio, né? Tendo um valor para um determinado segmento. Não dá para ser para todos, toda a cidade muitas vezes. Né? Então, um templo religioso de uma determinada religião, ele pode ser para os adeptos daquela religião. Né? Então, nós falamos da Capela Santa Filomena, ele pode ter um valor para os praticantes do catolicismo. Já uma mesquita, para os praticantes do islamismo, ou mesmo um terreiro de candomblé para os praticantes daquela religião. Né? Então, por mais que é um patrimônio da cidade, mas ele acaba atendendo um determinado segmento da sociedade. Né? A Constituição de 1988, ela deixou muito claro o que é o patrimônio cultural brasileiro. Né? Eu vou ler aqui o artigo 216 da Constituição. Diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Né? Formas de expressão, modos de criar e fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então veja, é bastante amplo, né? Vai além daquilo que a gente convencionou, que a gente, no nosso cotidiano, a gente enxerga como patrimônio. Às vezes, quando fala de patrimônio histórico, cultural, a gente pensa aquelas cidades mineiras, né? Das cidades históricas, lá da Bahia, aquelas igrejas, mas não, vai muito além, né? É aquilo que está no nosso cotidiano, né? E que tenha esse valor para nós. Não necessariamente para todo mundo, mas para um grupo, um segmento. Então, quanto mais segmentos forem atendidos, mais democrático é o processo de identificação de patrimônios de uma localidade. Né?
Então o patrimônio é material, imaterial ou intangível, né, como falo, natural, ambiental, histórico, arquitetônico, artístico, arqueológico, paisagístico, né? Então é um todo, né? Tem a questão do ambiental, do ecológico, né? É um patrimônio, né? Por exemplo, a Serra do Mar, né? É um patrimônio, a mata ali é um patrimônio ambiental, mas é também cultural na medida em que há uma relação do homem com essa massa vegetal, né? Então, nessa relação, você tem uma relação com ela que identifica então como um patrimônio também cultural, além de ser ambiental, né? Então, nesse sentido, pensando no patrimônio, temos que alargar a visão, né? Ir além daquilo que a gente é costume a gente ver por aí, divulgar, né? Só algo que acaba sendo assim, pensando, por exemplo, na Europa, aqueles castelos medievais. Tá? Então, não só a antiguidade, né? E por isso que a gente usa muito o termo patrimônio cultural, porque patrimônio histórico ficava muito vinculado a essa questão da antiguidade, de quanto mais velho, mais valor tem. Não, o patrimônio vai além disso, né? Os antiquários é que trabalham com essa questão da antiguidade, mas que tem seu valor. Mas o patrimônio cultural de um povo é aquilo que diz algo para esse povo, né? Algo que tenha importância para esse povo, independente do seu valor monetário, né? Então, a preservação desse patrimônio, né, que ela em muitos locais, hoje é comum, ela é normatizada através de leis, né? Claro que ao longo do tempo, né, no passado, muitos bens sobreviveram porque as pessoas identificaram ali o seu valor, né? Então, é mais do que conhecer, além do valor cognitivo, é também um valor afetivo, emocional, sensorial, que conta, né? Porque, voltando lá no exemplo lá que a gente deu lá da Câmara de Cultura, né? Alguém pode pegar um livro e ler, descobrir toda a história dela. Ah, é legal, tal, né? Mas ele não tem uma vivência com aquele espaço, né? Então, o patrimônio ele tem valor também na medida em que haja essa vivência com, né, essa relação afetiva, de pertencimento com esse espaço, né, com esse bem, né? Porque não é só um bem imóvel, né? Tem bens móveis, tem, como a gente disse, mesmo exemplares arbóreos, tal. Bom, e a preservação é de modo via legislação, de modo a permitir que esse bem ele continue a fazer parte do cotidiano daquela comunidade, daquele segmento social, né? Então, ele tem que estar inserido na dinâmica social. Não é algo para ser congelado, morto, né? Mas sim estar inserido no dia a dia. Então, ele tem um potencial de interlocução que às vezes pode ser local, estadual, federal, né? Até mesmo mundial. Existe a Unesco, né? Que foi criada em 1945, que ela tem alguns bens de valor mundial, né? Então, esses níveis é de acordo com a potencialidade desse bem, né? Desse bem, a abrangência dele. Então, nacional, federal, né? A gente tem o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1937, e ele, então, tem os bens preservados, né? Que ele preserva, que os técnicos, a comunidade, quem sugeriu, enxerga nesses bens a possibilidade dele ter uma interferência, uma repercussão nacional, né? Então, pensando aqui na região do ABC, né? Então, quando eu disse, tem as cidades mineiras, tal, então isso é nacional, tal, a maioria conhece, eu já ouvi falar, tal. Então,
Mas pensando aqui no ABC, a gente tem Paranapiacaba, aqui em Santo André, e que tem uma importância que extrapola a região, extrapola o estado, né? Então, daí ele também ser reconhecido como patrimônio pelo IPHAN. Em âmbito estadual, tem o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, criado em 68. Né? Então, um bem que é preservado é a Serra do Mar, né? Que vai além de São Bernardo, Cubatão, né? Tem uma repercussão para o estado todo, né? E no município, em São Bernardo, nós temos o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo, CONPAC SBC, criado em 1984. O CONPAC, então, ele busca identificar e preservar aqueles elementos que são importantes para a cidade, né? Claro, como eu disse, às vezes atende um determinado segmento, né? Outras vezes um outro, né? Mas tenta ser o mais abrangente possível, né? Então, e como que se dá esse, tanto pro IPHAN, CONDEFAT, para o município, existem alguns instrumentos jurídicos que buscam preservar. Às vezes é inserido na lei orgânica, tal, né, no plano diretor, mas o mais conhecido mesmo, né, que a gente conhece mais aqui, é o tombamento. Né? O que é tombamento? Vem o ato de tombar, quer dizer, registrar no livro de tombo. Né? Mas o tombamento, ele é um processo, né? Então, tanto o conselho, pensando aqui em São Bernardo, o conselho pode propor, como algum munícipe pode propor o tombamento, né? Se for um munícipe, ele vai ter que justificar porque ele está propondo, anexar fotos, um histórico e tal, e isso vai ser analisado pelos membros do conselho. O Conselho de São Bernardo é composto de membros da sociedade civil e do poder público, né? E ele vai avaliar, analisar e depois julgar, né, esses bens, essa solicitação, e ver se esse bem, ele de fato, ele tem um valor para ser um patrimônio cultural da cidade, né? Durante o processo de estudo, muitas vezes tem o que se chama um tombamento provisório, né? Que é o caso, por exemplo, aqui em São Bernardo, do cemitério da Vila Euclides. Ele é o primeiro cemitério, né, assim, o mais antigo, o primeiro da cidade e da região mais antigo em funcionamento, né? Data de 1875, mais ou menos, os primeiros registros de sepultamentos, né? Então, ele tem um valor, né, que deveria, na verdade, ser um valor regional, não só de São Bernardo, mas de toda a região do ABC. Ele está sendo estudado para tombamento enquanto os túmulos, né, as construções tumulares, o passeio, né, os passeios lá, o desenho dos passeios e a arborização, né? Então, ele é um patrimônio da cidade, né? E temos outros patrimônios, tem uma relação de patrimônios que tem exemplar arbóreo, tem obras de arte, e que esses já são tombados definitivamente. Eu vou ler para vocês essa relação do que nós temos tombados hoje aqui em São Bernardo. Então, nós temos a área da antiga chácara Lauro Gomes, lá no Tabuão, né, perto da Ford. A Árvore dos Carvoeiros, está ali na Anchieta, perto da Volkswagen. Câmara de Cultura Antonina Assunção, né, ali na Marechal, que nós citamos. Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, ali em frente à Igreja Matriz. A Capela Santa Filomena, ali na Marechal também, um pouco mais para frente. A Capela de São Bartolomeu, lá no Estoril. Né? A Capela de Santo Antônio, no bairro dos Casa. A Casa do Comissário do Café, na Vila Gonçalves. Chácara Silvestre, lá na Nova Petrópolis. A Chaminé da Avenida Peri Ronquete. Ali só restou uma chaminé, né? Mas e tem um mercado ali, mas é um símbolo da industrialização da cidade, né? A cidade da criança, né?
o edifício Alfa, o primeiro edifício da Universidade Metodista, né? A EMEB Santa Terezinha, né? A primeira escola municipal de educação infantil da cidade, onde funciona hoje o Centro de Memória, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Santa Maria, lá no Demarque, um jatobá, uma outra árvore, lá na Vergueiro, o Obelisco do Soldado Constitucionalista, lá na Pauliceia, o painel Fonte Água Mineral, ali no comecinho do Baeta, o painel Memórias de uma Cidade, que é uma obra de arte do Sarro, que está lá no Banco Santander, ali no centro, pavilhão e estúdios da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz e a Torre da Elne, entre outros, né? Então, esses são alguns os mais importantes que estão tombados já pelo Conselho de São Bernardo, né? Então, de alguma forma, né, isso não é uma lista estática, aos poucos outros estão sendo estudados, serão acrescentados, né, tentando enxergar a cidade como um todo, né? Quanto ao patrimônio imaterial, na verdade, essa questão de patrimônio material e imaterial é só uma distinção didática mesmo, né? Porque todo patrimônio ele tem uma dimensão material e uma dimensão imaterial, né? Então, como eu disse, essas construções, elas têm valor pelas práticas ali realizadas, muitas vezes pela técnica de construção, por uma atividade ali realizada. Então, é mais do que pedra e cal, é o valor da manifestação e das relações que se dão em torno desse bem, né? O patrimônio imaterial, ele também precisa de uma materialidade para se expressar, né? Então, ele não é uma coisa do ar, né? São algumas manifestações, algumas práticas, mas que têm materialidade também, né? Um decreto, então, de 2000 instituiu o regime dos patrimônios culturais de natureza imaterial ou intangível, né? Então, são 4 categorias: saberes, formas de expressão, celebrações e lugares, né? Então, ele não diferente do patrimônio material, né? Ele não é tombado no sentido assim de ser a lei garante que ele vai subsistir para sempre, ou pelo menos por um longo tempo. Não, ele é um registro, né? Então é documentado, faz uma pesquisa bem profunda, registra detalhes, fotografa tal, e cria incentivos para aquela prática continuar a existir, né? Então não é um mecanismo que obriga, mas que incentiva, reconhece, valoriza e incentiva aquela prática, né? Então, Nacional começou as paneleiras de goiabeiras no Espírito Santo, né? Uma forma de construir aquelas panelas de barro, tal, né? O Círio de Nazaré, o acarajé na Bahia, né? O queijo mineiro, né? Enfim, práticas, né? Um modo de fazer, né? Uma prática que é preservada, né? Em São Bernardo, a gente ainda não tem esse mecanismo, né? Quer dizer, tem agora, mas é muito recente que foi regulamentado isso pelo governo municipal, né? Mas a gente teria que poderia ser considerado um patrimônio, mas ainda vai ser estudado ainda, né? Por exemplo, a produção dos carroceiros, que pese que teve todas as mudanças ao longo do tempo, mas ainda né? A Congada do Parque São Bernardo, né? As Folias de Reis, o próprio frango com polenta, né? Seria um patrimônio imaterial. Mas olha, todos têm uma materialidade. O frango polenta, que é mais material que isso, mas é um modo de fazer, né? Uma característica da região, tal. Então, isso seria patrimônio imaterial. E por fim, a questão do monumento, né? Que antes mesmo de se pensar em patrimônio, né, as primeiras questões eram os monumentos. O monumento difere do patrimônio porque ele é uma construção já pensada
para ser um marco, para registrar algo importante, né? Então, por exemplo, aqui é um monumento que é bem marcante para todo mundo em São Paulo, né? A gente tem o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, né? Ele foi construído, né? Ele não foi nenhum palácio, não foi palácio de ninguém, né? Que às vezes penso que era de algum do príncipe. Não foi. Ele foi construído para ser um monumento comemorativo do centenário da independência. Mas ele foi inaugurado em 1895. Mas era para ser para o centenário da independência. Então, era um monumento, né? E que depois, hoje ele é um patrimônio. Mas no primeiro momento é um monumento, quer dizer, é uma construção para lembrar, já feita com esse propósito, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui em São Bernardo, um obelisco do soldado constitucionalista lá na Pauliceia, né? Então, é para lembrar, né, dos soldados constitucionalistas, né? Então, ele é construído com essa intenção. Ele já tem, né, o patrimônio, não. Ele com o tempo ele vai adquirindo essa característica de ser um marco, tal. O monumento não. Ele já nasce já pensado para ser um marco, para representar, significar alguma coisa. Então, nós temos nas praças os bustos, às vezes tem um painel, uma obra de arte, já com essa finalidade, né? De homenagear alguém, de registrar um fato, né? Um momento da história. Então, ele já nasce com essa intenção. Um patrimônio não necessariamente nasceu com essa intenção. Ele pode, ao longo do tempo, ir adquirindo isso, mas não nasceu com essa intenção. Tá certo? Então, assim, só para finalizar, eu gostaria de ler um texto um pouquinho longo, mas é um texto do Rubem Alves, que é muito interessante para a gente deixar gravada essa questão de patrimônio, de memória. Ele começa dizendo assim: tenho no meu jardim um pé de rosmaninho. Ele é em tudo igual aos outros pés de rosmaninho que há por este mundo. Aquele cheirinho gostoso quando a gente esbarra nas folhas, brancas como uma gota de rosa, milhares de florinhas quando chega o tempo. E as abelhas sem conta que ajudam e zumbem. Gosto de me deitar na rede perto dele quando as noites são frescas e há aquela brisa. Às vezes descubro que estou conversando com ele e já cheguei mesmo a agradar as suas folhas como se ele sentisse. Nunca se sabe ao certo. Igual a todos os demais, exceto uma coisa. Foi meu pai que me deu a mudinha. Galho lascado faz tempo. Meu pai já morreu. O rosmaninho guardou o seu gesto, como se do arbusto saíssem fios de memória que me ligam a alguém que já não está mais presente. Fios, claro, que ninguém vê. Só eu, ou aqueles a quem eu quiser revelar esse segredo. O espaço em torno daquele rosmaninho é mágico. Para mim, que os vejo. Os amigos que não sabem o segredo sentem o perfume, veem o verde. Se eu lhes perguntar sobre o arbusto, me dirão o que estão vendo. Sua fala me repetirá sobre aquela presença silenciosa e fiel, o pé de rosmaninho. Mas não sairá daí. A boca está prisioneira dos olhos, pregada no chão. Faltam-lhe as palavras que lhes permitiam voar. Somente eu, a partir do rosmaninho, poderei falar de uma ausência, alguém que não está ali, que já esteve. E da planta pulo para um rosto e me lembro de risos, alegrias, tristezas. É por isso que o espaço em torno do rosmaninho é mágico. A memória faz a imaginação voar, e ela enche o ar com coisas humanas, que têm a ver com a amizade e a lealdade de muitos anos vividos juntos. Coisa bonita esta, que haja coisas que são mais que coisas, coisas que nos fazem lembrar. A flor seca dentro do livro, às vezes um perfume que a gente sente andando na rua. E lá, do fundo, vem a estranha sensação de estarmos ligados por aquele perfume
alguém, algum lugar longe no passado. O repicar de um sino que me leva para mundos onde nunca estive. O cantar de um galo que nos vem de espaços que não mais existem. Ou um brinquedo, uma boneca velha esquecida. Uma comida com gosto de saudade. Coisas presentes que nos abrem o mundo das ausências. Obrigado.